se eu te dissesse que as suas decisões mais importantes não são tomadas pela sua inteligência, mas por uma parte do seu cérebro que ainda acredita estar fugindo de predadores na savana? Existe uma arquitetura invisível, desenhada por séculos de política e aperfeiçoada pelo marketing moderno, que não quer que você compre produtos, mas que você compre alívio. Eles descobriram que a lógica é lenta, mas o medo é instantâneo. E enquanto você acredita estar escolhendo sua próxima compra ou sua próxima crença, você está apenas reagindo a um sequestro emocional que acontece dentro da sua própria cabeça. Entenda agora como o seu medo se tornou o produto mais lucrativo do mundo e, finalmente, como retomar o controle das mãos de quem aprendeu a lucrar com a sua insegurança. O medo sempre foi uma ferramenta de poder, adaptando-se através dos séculos para garantir o controle social. Na Roma antiga, o pão e o circo serviam menos como entretenimento inocente e mais como uma anestesia emocional para as massas, da mesma forma que, na Idade Média, o terror do inferno moldava comportamentos e impunha a obediência. Essa dinâmica valida a visão de Thomas Hobbes, para quem a vida sem autoridade seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, demonstrando como o medo da morte foi historicamente utilizado para justificar a necessidade de domínio. Na era contemporânea, essa dinâmica não desapareceu, apenas se sofisticou. O medo da espada ou da danação eterna foi substituído pela ansiedade da irrelevância e da exclusão. Hoje, algoritmos e manchetes sensacionalistas monetizam a insegurança, mantendo a sociedade em um estado de alerta constante. O controle não precisa mais de muralhas ou masmorras, quando o próprio indivíduo, temendo ficar para trás ou ser cancelado, passa a vigiar a si mesmo e aos outros, perpetuando o ciclo de obediência através de telas iluminadas. É perturbador considerar que muitas das nossas escolhas livres podem ser, na verdade, reações automáticas a um medo cultivado artificialmente. Esse medo silencioso não chega com estrondo ou ameaças diretas. Ele é plantado sutilmente através de narrativas de insuficiência, comparações constantes e a sugestão perene de que o mundo é um lugar hostil. Ele cria raízes no subconsciente, disfarçando-se de prudência, bom senso ou responsabilidade, mas agindo como um freio invisível que limita a ousadia e direciona o comportamento para caminhos pré-aprovados por quem detém a influência. Consequentemente, a autonomia torna-se uma ilusão sofisticada. Quando esse medo assume o comando, ele passa a decidir por você antes mesmo que a oportunidade de escolha consciente surja. Aquele alguém em algum lugar, seja um estrategista de marketing, um algoritmo preditivo ou uma estrutura de poder, venceu a batalha sem disparar um único tiro. Eles conseguiram instalar um vigia dentro da sua própria mente, garantindo que você permaneça estático, consumindo segurança para aplacar uma angústia que talvez nem fosse sua para começar. Vivemos cercados por uma coleção de angústias modernas que, embora invisíveis, pesam sobre cada decisão que tomamos. É o medo corrosivo da insuficiência e o pavor constante de ficar para trás em um mundo que não para. Essa insegurança se manifesta no receio profundo de perder o que conquistamos, de sermos esquecidos pelo tempo ou de descobrirmos que, no fim das contas, não pertencemos a lugar algum. Essas dores silenciosas moldam nossa identidade, transformando a existência em uma busca exaustiva por validação externa, apenas para apaziguar o terror da exclusão. O aspecto mais traiçoeiro dessa dinâmica é que o medo raramente se anuncia com estardalho. Ele não grita, ele sussurra. Mestre dos disfarces, ele se apresenta travestido de cuidado paternal, de proteção sensata ou de uma urgência inadiável. Ao se camuflar de bom senso, ele nos convence que a paralisia é segurança e que a submissão é estratégia, manipulando-nos gentilmente para que evitemos os riscos necessários ao nosso próprio crescimento. Precisamos reavaliar radicalmente a natureza do nosso consumo, considerando a hipótese inquietante de que o maior produto do mercado atual não é um objeto tangível, mas uma emoção. O que realmente adquirimos nas prateleiras físicas e virtuais raramente é apenas a mercadoria em si. Compramos, na verdade, alívios temporários para angústias profundas.
Pagamos caro pela sensação de segurança, pelo status que promete aceitação ou pela novidade que mascara o tédio, tornando-nos consumidores vorazes de sentimentos embalados como produtos. Ao compreender essa dinâmica, somos convidados a atravessar a arquitetura invisível do medo e encarar a realidade de como ele foi engenhosamente transformado na força mais lucrativa da história humana. Não se trata de um acidente histórico, mas de um modelo de negócio eficiente. Indústrias inteiras prosperam monetizando a vulnerabilidade, vendendo antídotos para venenos que muitas vezes elas mesmas ajudaram a inocular na cultura, garantindo que a insegurança seja sempre mais rentável do que a paz. A conclusão dessa lógica é implacável e nos coloca diante de um espelho desconfortável. O controle exercido pelo medo é a forma mais absoluta de domínio, pois ele não precisa de correntes físicas para nos manter cativos. Quando permitimos que uma força externa, seja ela política, comercial ou social, dite o que devemos temer, entregamos as rédeas da nossa vida. Afinal, quem controla seu medo não manipula apenas as suas escolhas superficiais ou o seu próximo consumo. Essa entidade passa a controlar sua própria vida, ditando seus limites, seus sonhos e até onde você se permite chegar. A máxima de Maquiavel, de que é mais seguro ser temido do que amado, estabeleceu a base para o controle político baseado na previsibilidade da ameaça. Enquanto o amor é um vínculo volátil e dependente da gratidão alheia, o medo é sustentado pelo receio da punição, algo que o soberano pode controlar diretamente. Mas o que antes era uma ferramenta de Estado para garantir a ordem, transbordou as fronteiras dos palácios e exércitos, infiltrando-se na estrutura mais íntima de nossas decisões cotidianas. Foi no século XX que essa dinâmica sofreu sua mutação mais drástica. O medo deixou de ser estritamente político para se tornar fundamentalmente econômico. A transição da sobrevivência para o consumo em massa exigiu que o sistema encontrasse formas mais eficazes de motivar as massas. O medo da morte física foi substituído por medos mais sutis e sociais, transformando a insegurança do indivíduo em uma engrenagem essencial para a expansão dos mercados globais. Essa transformação foi impulsionada por figuras como Edward Bernays, o pai das relações públicas, que compreendeu que as pessoas não compram por necessidade, mas por emoção. Bernays aplicou a psicologia para descobrir que, ao associar um produto à solução de um medo oculto, como o medo de ser rejeitado ou de envelhecer, as vendas tornavam-se exponenciais. Afinal, nenhuma emoção vende mais do que o medo, pois enquanto o desejo é opcional, o alívio de uma angústia é sentido como uma urgência vital. A arquitetura do consumo moderno se sustenta sobre pilares de ansiedade cuidadosamente fabricados. O medo de não ser desejável, de não ser saudável o suficiente ou de simplesmente ser invisível em meio à multidão. Essas não são apenas preocupações naturais, mas lacunas emocionais que nos fazem sentir incompletos. Ao transformar a existência em uma competição por status, beleza e produtividade, o sistema garante que o indivíduo esteja em constante estado de alerta, buscando desesperadamente por algo que preencha o vazio da insuficiência. Nesse cenário, compreendemos a verdade nua do mercado. O capitalismo não vende produtos, ele vende alívio. Cada mercadoria, de um cosmético a um seguro de vida, é apresentada como o antídoto para uma aflição que nos foi sugerida momentos atrás. Não compramos o objeto por suas propriedades técnicas, mas pela promessa de que, ao adquiri-lo, aquele sussurro de "não sou suficiente" será silenciado, transformando o ato de comprar em um mecanismo de defesa contra os fantasmas que o próprio marketing ajuda a criar. A eficácia do medo como ferramenta de controle reside no fato de que ele ignora os filtros da razão e da consciência. Ele não passa pela razão. Enquanto o pensamento crítico exige tempo e energia metabólica para processar dados, o medo é uma via expressa que acessa diretamente nossos instintos mais profundos. É uma resposta visceral que atropela qualquer tentativa de análise intelectual, garantindo que a reação, seja de fuga, paralisia ou consumo, ocorra muito antes que possamos questionar a validade da ameaça.
No centro dessa arquitetura biológica está a amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa situada no sistema límbico, responsável por detectar ameaças e desencadear o sistema de alerta do corpo. Por isso, o mercado se expandiu para além das mercadorias físicas, criando uma economia da salvação pessoal. Vendemos cursos que prometem o fim da insegurança financeira, dietas que juram banir o medo da rejeição, seguros, remédios, ideologias políticas, gurus de produtividade e estilos de vida inteiros. Embora pareçam ofertas distintas, todos esses itens estão, no fundo, entregando a mesma mercadoria, o alívio. É a promessa de que, por um preço determinado, o sussurro constante da insuficiência será finalmente silenciado. No entanto, é preciso encarar a verdade desconfortável. Alívio não é liberdade. O alívio é apenas o silêncio temporário da dor, um anestésico que não cura a ferida, apenas a esconde por tempo suficiente para que você precise de uma nova dose. A verdadeira autonomia começa quando mudamos o foco da nossa percepção. A pergunta crucial que devemos nos fazer diante de cada escolha não é mais o que eu estou consumindo, mas sim, que medo isso está tentando aliviar. Ao identificar o medo, você retira o poder daquele que o vende. Imagine um mundo onde a sua vontade não é mais sequestrada por gatilhos de sobrevivência e suas decisões não nascem do pânico, mas de uma consciência profunda. Nesse cenário, você deixa de ser um consumidor de alívios paliativos para se tornar um construtor de presença. Em vez de fugir desesperadamente da insegurança, você aprende a habitá-la, compreendendo que a incerteza faz parte da condição humana e que não há produto no mundo capaz de comprar uma paz que só pode ser cultivada internamente. A verdadeira virada de jogo ocorre quando você percebe que o poder real não reside em tentar eliminar o medo, uma tarefa biologicamente impossível, mas em vê-lo claramente. O medo é como uma sombra que se agiganta no escuro, mas perde sua força no exato momento em que é nomeado e trazido para a luz da razão. Ele se dissolve quando é compreendido como um processo químico e ancestral, deixando de ser um mestre para se tornar apenas um sinalizador, que você aprendeu a interpretar sem se deixar dominar. A maior revolução que você pode operar é, portanto, interna e silenciosa. Talvez o que falte não seja o próximo lançamento tecnológico, a nova dieta ou mais uma resposta pronta, mas sim o silêncio necessário para ouvir a si mesmo. Ao trocar a busca frenética por soluções externas pela coragem de fazer perguntas melhores, você quebra a arquitetura do controle. No fim, a liberdade não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com clareza apesar dele, escolhendo a consciência em vez da reação. Chegamos então ao ponto de ruptura, onde você deve retornar à pergunta essencial que define a nossa era: o que você consome ou o que consome você? Precisamos encarar a realidade de que o verdadeiro produto do nosso tempo não é a informação que flui em gigabytes, nem o entretenimento que nos distrai, nem a tecnologia de ponta que carregamos nos bolsos. O verdadeiro produto, refinado por algoritmos e lapidado por milênios de evolução, é o seu medo, a mercadoria mais valiosa e constante de um sistema que prospera sobre a sua insegurança. Diante disso, a maior liberdade que você pode conquistar não reside na escolha entre marcas ou na seleção de novos gadgets, mas na capacidade radical de escolher entre reações. É a decisão consciente de não agir mais por pânico, mas por presença, de não viver mais sobre a ameaça constante de uma falta fabricada, mas sobre a luz da própria consciência. Quando você aprende a observar o medo como um fenômeno biológico e externo, ele perde o poder de segurar as rédeas da sua vontade. Ele pode até estar presente, mas ele já não pode mais te guiar. E talvez seja justamente nesse espaço de silêncio, o vácuo que surge quando o medo se cala e as notificações param de ditar o ritmo, que você finalmente consiga escutar o som mais importante de todos, a sua própria voz. É nesse encontro com a autonomia que a arquitetura invisível do controle desmorona. A revolução termina onde a sua clareza começa, permitindo que você caminhe não como alguém que foge de uma sombra, mas como alguém que escolhe o seu próprio destino.
Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar as engrenagens invisíveis que moldam nossas escolhas, não esqueça de deixar seu like e seguir o perfil. Sua interação ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam retomar o controle de suas próprias vidas. A jornada para a autonomia não termina aqui. Deixei alguns links úteis no comentário fixado para quem deseja se aprofundar na psicologia do consumo e em como fortalecer o pensamento crítico no dia a dia. Obrigado por me acompanhar até aqui. Lembre-se, o medo pode ser um conselheiro, mas ele nunca deve ser o seu dono. Nos vemos no próximo vídeo.